Oi, gente. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo porque semana passada eu participei de uma live com o Marcelo Monteiro lá no Instagram dos Cristais Xamânicos e a gente falou muito sobre animais de poder, sobre pedras, sobre plantas, a gente falou sobre outono, a gente falou sobre o urso estar dentro da caverna. E eu falei que tinha uma história que eu tinha que contar, que era a história da sequoia, que é a história que a sequoia que está ligada à serpente e a várias histórias que a gente contou, né? Porque para quem já fez os Animais de Poder comigo, com o Marcelo, com a Lúcia, com a gente, vocês sabem que quando as pessoas fazem o TOTA, elas não ficam sabendo só o seu animal de poder, elas recebem pedras e plantas de poder também, né? Associadas, recebem todo o conhecimento sobre a medicina de pedras e plantas. E a história da sequoia, que está ligada à serpente, tem muito a ver com o que a gente falou aquele dia, com o momento que a gente está passando hoje. Então, algumas pessoas falaram, ai, tu não contou a história da sequoia. Então, hoje eu vim aqui para contar. A sequoia tem muito a ver com a serpente, em função da história do mudar de pele, né? Que a gente falou muito aquele dia que as serpentes, quando as cobras em geral, quando não servem mais naquela pele, aquela pele ficou pequena demais para elas cresceram, elas abandonam a pele e vão embora, né? E nós estamos vivendo um momento bem complicado, onde muitas pessoas estão passando por grandes transformações, elas vão ter que deixar muitas coisas para trás. A história da sequoia também me lembrou uma história que todo mundo conhece, que é avô rico, pai nobre, filho pobre. E que no Japão eles dizem que isso pode ser ao contrário também. Pode ser avô pobre, filho nobre, neto rico. Porque normalmente nos momentos de grande dificuldade forçam a gente, né, a grandes transformações. Forçam a gente a deixar muitas coisas para trás, a sair da comodidade e a buscar coisas novas, né? A sequoia, ela pode viver até 3.000 anos. E durante a fase em que ela está bem jovem, vamos dizer assim, nos primeiros anos de vida dela, quanto mais tempestades ela enfrenta, maiores são as raízes dela, mais forte ela é. Então, sequoias que crescem em ambientes que são totalmente tranquilos, assim, que não enfrentam tempestades, onde tem água, onde o clima é ameno, tudo, elas costumam ter as raízes muito frágeis. Então, depois de adultas, se elas enfrentam alguma tempestade, elas não resistem, porque elas são muito grandes. E as sequoias que já desde de novinhas, vamos dizer assim, né, desde que elas eram brotinhos, desde que elas começaram a crescer, elas enfrentam grandes tempestades, cada vez mais as raízes delas vão ficando mais profundas, mais fortes, preparando elas para grandes tempestades que elas podem enfrentar depois. As sequoias, por elas serem muito altas, elas recebem muita descarga de raios, né? E aí, então, existem muitos incêndios em florestas de sequoias, né? Mas elas não morrem. Só a casca de fora delas se queima, porque elas têm um produto elas possuem várias cascas exatamente para isso. Acontece um incêndio, acontece algum problema, elas soltam aquela casca de fora e continuam com a essência delas, com o centro delas, com quem elas são de verdade, né? Isso chama a gente a várias reflexões, né, sobre o que a gente está vivendo nesse momento. Será que a gente estava realmente com raízes firmes e fortes? Será que esse momento, isso tudo que está acontecendo, porque às vezes a gente passa por dificuldades e a gente se transforma e a gente se modifica, mas isso acontece só com a gente. Isso não acontece com as pessoas à nossa volta, família, trabalho, conhecidos, né? E esse é um momento onde todo mundo está sendo forçado a criar raízes mais fortes, onde todo mundo está sendo forçado a abandonar alguma casca, abandonar algo que não serve mais, né? E onde todo mundo está sendo forçado a observar o que realmente é importante para mim, do que eu sou feito, né? O que é só uma casquinha na minha volta que eu não preciso disso, que eu posso soltar e que não vai me fazer falta, e o que é realmente a minha essência. Então, aquele dia eu disse que eu achei que a gente tinha que falar sobre a sequoia por isso. É uma geração inteira que está vindo aí com raízes muito fortes e muito profundas. É uma geração inteira
que está sendo obrigada a ver a importância do trabalho dos pais, para ver que as coisas não caem do céu, né? E essa transformação está acontecendo coletivamente. A floresta inteira está tendo que mudar de casca. A floresta inteira está passando por um incêndio. A floresta inteira está sendo chamada a ver se realmente as raízes delas estão fortes. Então, quando esse incêndio passar, vai ter sido uma transformação coletiva. E poucas vezes na história isso deve ter acontecido. E hoje em dia, ainda, principalmente com a internet, né? A gente, além de estar passando por tudo, a gente tá vendo o que tá acontecendo com as outras pessoas, né? Então, a nossa floresta de sequoia inteira tá passando por um incêndio e quando nós vamos ter que soltar muitas cascas, mas quando isso tudo passar, todos nós sobrevivemos a uma tempestade, todos nós passamos por uma transformação e isso realmente vai ser fantástico. Daqui a algum tempo a gente vai observar, né, o quanto todos nós demos valor a coisas que a gente não dava antes. Quando todos nós olhamos a nossa volta, né, olhamos as sequoias à nossa volta, né, e percebemos o quanto é importante isso, né, o quanto é importante elas estarem ali e o quanto é importante também que quando acontecem os incêndios, aquele incêndio queima só a casca. A copa das árvores, elas são tão altas que a copa delas lá em cima não é afetada. Então, percebam o que está na copa de vocês, o que vocês mantiveram a salvo nesse momento, né? E avaliem o que foi queimado pelo incêndio, se vocês realmente precisavam daquilo. Se vocês quiserem, leiam mais sobre a história da sequoia e leiam mais sobre a história do avô rico, filho nobre, neto pobre. Uma geração inteira vem aí muito diferente, que vai dar muito valor às coisas, que vai saber de onde as coisas vêm, que não vai ser uma geração de mimimi, como a gente diz, né? Que vão saber de onde as coisas vêm, vão ter passado por momentos difíceis, vão valorizar outras coisas. Então, pesquisem sobre essas histórias. E para quem tinha perguntado, é essa a história da sequoia. Uma boa semana para vocês, beijos.